Em nosso estudo de hoje, a lição 5 do livro Vida e Sexo, Energia Sexual. Pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todas. Questão 60 do Livro dos Espíritos. A energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isso, porém, lhe custa resultados angustiosos a lhe lastrear em longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve um impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação das formas físicas asseguradoras da família, ou na criação de obras beneméritas de acessibilidade da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor na evolução e burilamento da vida no planeta. Por meio da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas, de reparação e aprendizagem, cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Fatigado de experimentos dolorosos nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que é estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideal para a comunhão sexual, suscetível de lhe granjear o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Em nenhum caso ser-nos lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outras criaturas sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. A gente ouviu uma vez de um espírito que, depois do amor, a energia sexual seria a maior força do universo, e um dos argumentos que ele deu é uma força tão grande que, inclusive, é capaz de promover a reencarnação do espírito, através do fenômeno da fecundação. E é uma energia que todos nós carregamos, no primeiro lugar, como fonte de atração para o aprendizado da lei do amor. Então, olha só que coisa interessante, né? Embora a gente tenha até uma música aí não tão antiga assim, né, até mais recente da nossa música popular, falando, estabelecendo diferenças entre amor e sexo, essa atração inicialmente ela se dá para promover a relação de amor entre dois seres. E o Emmanuel começa dizendo que nos seres primitivos ou naqueles que ainda insistem em continuar no nível dos brutos, que essa energia vai sendo liberada de maneira inconsiderada, indisciplinada, e que vai trazendo resultados durante muitas encarnações, resultados infelizes. E ele usa só uma frase aqui, ó: a lei ensina que a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. E a verdade é que a comunhão sexual ela sempre vai envolver algum tipo de sentimento. É aí que está a coisa. Por mais que a pessoa fale, não, é só o instinto, não. Pode até ser no início você querer violentar ali a natureza dessa energia, mas com o tempo acaba tendo ali alguma consequência no campo do sentimento também. E a gente lembra que no Livro dos Espíritos, quando fala sobre poligamia e sobre monogamia, quanto mais a gente voltar na história, na infância do espírito, a gente vai perceber que a poligamia ela acaba sendo natural, porém na poligamia
você acaba brincando com o sentimento de muitas pessoas. A gente para ver lá no Velho Testamento aquelas histórias, por exemplo, para não alongar, que são várias, mas Salomão tinha 700 concubinas. Aí há quem diga que, não, mas é porque elas eram como fossem empregadas, mas eram empregadas sexuais também, né? Então o que acontece? Você se envolve com uma, se envolve com outra, tem predileção por uma, aí a outra já fica com ciúme, e aquilo vai criando relações, né, de prejuízo sempre para alguém, para si mesmo também, que vai sendo reparado ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Então tem um momento que ele fala assim, qual é a mais correta lá no Livro dos Espíritos? É a última pergunta da lei de reprodução, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, qual é a correta, a monogamia ou a poligamia? E ele fala assim, né, a monogamia ela vai tomando conta dos povos mais civilizados, e a poligamia vai sendo deixada para trás, porque na poligamia, na verdade, não existe amor, só existe sensualidade. E eu me lembro de uma vez conversando sobre essa pergunta com alguns amigos, falei, gente, eu amo as três, não ama mesmo, me perdoa, que não ama mesmo. Você está, de repente, tentando desenvolver um início de amor, mas aquele amor de mãe, que olha para o filho e no olhar já sabe como o filho está, que sente como... Isso só vai ser desenvolvido quando você se dedicar a uma pessoa só mesmo. Não ama mesmo. O que acontece na grande maioria das vezes na poligamia é que uma ou duas aí dessas que você falou aí, explosão hormonal, sensualidade. É isso que acontece, né? O amor de verdade acaba não acontecendo. E por conta disso, isso vai magoando não só a pessoa que está sendo usada sexualmente, mas também os espíritos que estão ao redor dela, que amam também, né, que respeitam também, que ficam na bronca ali, porque quem ama de verdade não quer ver ninguém sendo explorado sexualmente, ninguém vivendo essas experiências amorosas por aí, né? Então, o que acontece o que o Emmanuel está dizendo para a gente é que com o tempo, naturalmente, a gente fugindo de toda essa mídia que aproveita da energia sexual para capitalismo, a gente vê, né, como é que é tão poderoso, né? A energia sexual é tão poderosa que ela vende muito. Durante uma época foram as casas de prostituição, as revistas de nudez, depois filmes pornôs, né? Isso tudo faz parte das gerações, a geração do meu avô, a geração do meu pai, da minha geração, e sempre essas provocações, né, para dar libido, e muita pouca orientação no campo moral, principalmente vindo de grandes imprensas. A gente vai encontrar essa orientação moral em algumas religiões que se preocupam com o assunto, em livros como esse, em espíritos que estão começando a se preocupar com o comportamento sexual de maneira geral, mas a verdade é que a gente vai parar para pensar, tem muito pouco tempo que a gente está recebendo orientação segura, e muito pouco tempo que a gente começa a estudar, né, de maneira mais segura essas informações que o Emmanuel traz para a gente. Eu, por exemplo, nunca tive o menor constrangimento de falar que eu não tive orientação, eu nunca tive uma conversa sobre energia sexual, sobre sexo com pai e com mãe, né? Existia um tabu muito grande com relação a isso. Eu já agradeço, pelo menos, de não ter ter tido a minha vida minha vida sexual iniciada numa casa de prostituição, como algumas gerações tiveram. Não, pelo menos nesse ponto foi respeitado, mas eu tive que aprender sozinho, às custas, e sendo guiado, sendo levado por toda a orientação que a mídia deu para a gente aí nos anos 80, quando a gente era adolescente, né? Que não era a orientação mais correta. Depois chega uma hora que a gente para, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E começa a refazer todos os conceitos. E acredito que esse esteja sendo aí o grande desafio de todas essas gerações que estão reencarnando também agora. Mas a gente vai aprender uma coisa, né? A energia sexual, em nenhum caso ser-nos lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Mas eu vou encerrar aqui também, né, lembrando que o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito maravilhoso que coordena todo o trabalho no Brasil de divulgação doutrinária e vários outros trabalhos, ele, para poder atingir um equilíbrio hormonal na encarnação dele, ele teve nada mais, nada menos que 15 filhos, né?
mas seguindo esse roteiro de não entrar na poligamia, não entrar na viciação da energia sexual. É possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.